Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Quero saudá-lo em nome de Jesus e é com grande prazer que mais uma vez entro em contato com você com o objetivo de dedicar esse tempo para juntos refletirmos sobre a Palavra de Deus. Desejo que o estudo de hoje sirva para a sua edificação e traga, além dos desafios do texto, as mais preciosas bênçãos divinas para a sua vida. Mas para isso você sabe que tem que se abrir à voz de Deus, que muitas vezes exige de nós mudanças para que nos tornemos cada vez mais semelhantes a Cristo. Então, disponha-se diante de Deus e peça que Ele mesmo te modifique conforme o seu querer. Você que tem nos acompanhado sabe que logo no início do programa nós registramos as correspondências que vocês mesmos nos enviam. E hoje eu registro o e-mail que o Itamar nos enviou lá de Salvador, capital do estado da Bahia. Foi essa a sua mensagem. Querido irmão e pastor Itamir, louvo a Deus pela sua vida e dou graças a Deus pelo programa Através da Bíblia, por intermédio do qual eu tenho aprendido muito acerca dos assuntos pertinentes ao reino de Deus. Gostaria de saber se existe a possibilidade de se achar os comentários expostos em seu programa na forma de livros. Um abraço a todos, Itamar. Querido amigo, querido irmão, nós somos gratos por suas palavras e agradecemos as suas orações em favor do nosso programa. Agradecemos a Deus pelo seu interesse em nossos estudos. Deus nos tem dado o privilégio de produzirmos, a partir do programa, alguns comentários em forma de livro. Eles já estão publicados, os seguintes comentários: Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, e recentemente completamos os 4 evangelhos com o comentário de João. Além desses, temos o comentário de Filipenses e o livro de Romanos, todo esboçado para estudos. Para adquiri-los, é só entrar no site www.transmundial.com.br e procurar o link da loja virtual, ou então escrever para vendas@transmundial.com.br, que você terá todas as informações que você desejar. Que Deus te abençoe e que você seja uma bênção entre os seus familiares e amigos nos mais diversos contextos. Agora eu quero convidá-lo e a todos os que nos acompanham nesse momento a buscarmos ao Senhor através de uma palavra de oração. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua preciosa graça. Diante da tua misericórdia, nos enchemos de ousadia e penetramos na tua presença pelo precioso sangue de Cristo para buscarmos graça nessa ocasião. Senhor, te pedimos que a tua companhia seja experimentada constantemente por todos nós, nos mais diversos lugares onde estivermos. Também te pedimos que nos ilumines nesse momento de estudo, que a tua palavra molde o nosso caráter. Oramos pedindo isso e já te agradecendo em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje o nosso propósito é estudarmos o parágrafo final do capítulo 1 de Ageu. Vamos estudar Ageu, capítulo 1,
12 a 15. Este é um texto muito interessante, pois nos mostra a maravilhosa bênção que Deus nos concede de recompensar-nos por ouvirmos a sua voz. Ao introduzirmos as nossas reflexões sobre esse texto, é importante recordarmos um pouco do ministério de Ageu. Uma antiga tradição aponta que ele tenha nascido antes da queda de Jerusalém, portanto, antes do começo do exílio, e teria então visto e conhecido o Templo de Salomão em todo o seu esplendor. Alguns outros estudiosos entendem que ele já tenha nascido na própria Babilônia, mas esses que estou mencionando agora entendem que ele nasceu em Jerusalém e viu o esplendor daquele grandioso templo. Seria então um dos poucos a ter tido a oportunidade de contemplar a magnificência do antigo templo. Ele já estaria com uns 80 anos de idade quando profetizou e certamente era bem conhecido da comunidade judaica lá na Babilônia. Seu breve período de profecia parece confirmar que ele era um homem de idade já bem avançada, tendo por base as duas menções de Esdras, nas quais esse escriba, ao citá-lo junto com Zacarias, colocou sempre o nome de Ageu em primeiro lugar. Lembramos então que o seu ministério teve por objetivo chamar o povo para priorizar o que deveria ser prioritário. Ageu, convocado por Deus, chamou a atenção do povo para o desprezo e para a negligência com que eles estavam tratando a reconstrução do templo. Ageu chamou a atenção do povo mostrando que não era coerente adorarem ao Senhor num templo em ruínas. Enquanto as suas próprias casas estavam muito bem construídas e bem equipadas. Em resumo, Ageu conclamou o povo dizendo que, à custa do serviço que deveriam ter prestado ao Senhor, reconstruindo o templo, eles estavam desfrutando de comodidade e conforto nas suas casas, pois a energia e o tempo que deveriam ter despendido no trabalho do templo tinham gasto na arrumação das suas casas e no cuidado dos seus campos. Então, Ageu mostrou-lhes que aquilo que ganhavam logo se extinguia, não lhes satisfazia, não lhes dava o sustento necessário. Ageu mostrou-lhes que todo que intenta ganhar algo à custa daquilo que pertence a Deus, há de ver-se mais cedo ou mais tarde envolvido no seu próprio egoísmo. Eles, os judeus que tinham retornado do exílio, estavam experimentando o amargo cálice da reprovação de Deus. Deus questionou o povo através dos seus líderes, religioso e político, respectivamente Josué, o sumo sacerdote, e Zorobabel, o governador. Deus perguntou por intermédio dos líderes se esse era o tempo deles estarem morando em casas prontas, em casas apaineladas, como diz o texto, enquanto o próprio templo, a casa do Senhor, estava em ruínas. Ao transmitir, então, essa mensagem de repreensão, pedindo que considerassem o passado, que considerassem como Deus tinha agido bondosamente para com eles, graças a Deus, Ageu conseguiu impactá-los. Os líderes, Zorobabel, governador, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o povo deram atenção às palavras do Senhor através do seu profeta. Deram atenção à mensagem do Senhor. E quando ouvimos a voz de Deus, quando ouvimos a Deus e o atendemos, querido amigo, Ele nos abençoa. Ele vem ao nosso encontro. Então, no texto de hoje vamos refletir sobre esse tema. O título para o nosso estudo é As recompensas por ouvirmos a voz de Deus. Eu repito, com base em Ageu 1, 12 a 15, temos esse estudo com esse título. As recompensas por ouvirmos a voz de Deus. Será que conseguimos perceber a importância do templo para os judeus? Você sabe que ainda hoje os judeus dedicam parte do seu dia a fazerem orações no muro do templo de Jerusalém.
Querido amigo, o templo que fora construído por Salomão era o centro religioso da vida dos hebreus. Era fundamental para eles. Os judeus criam que Yahvé habitava nesse templo. Salmo 132, 14. Mas como sabemos, em 586 a.C., Nabucodonosor conseguiu aniquilar a religião do povo hebreu através da destruição desse tão querido e amado templo. Sem dúvida, depois de anos de amargura, depois da volta do exílio, depois de muita dificuldade por parte dos inimigos e por parte do próprio povo, como vemos no estudo de hoje, finalmente ele foi reedificado entre os anos 520 a 516. Yahvé então prometeu que a glória do novo templo seria maior do que a do primeiro templo. Este novo templo teria aproximadamente o mesmo tamanho do primeiro, e ele foi dedicado em 516 a.C. O seu desenho era semelhante ao do primeiro templo de Salomão. Lamentavelmente, não tinha mais a Arca da Aliança. Esse novo templo existiu somente por 600 anos e foi novamente destruído no ano 70 depois de Cristo, aí pelos romanos, quando os romanos invadiram Jerusalém, destruíram o templo e aniquilaram a nação hebraica. Apesar da intenção de aniquilar o espírito do povo judeu, isso não se conseguiu. Sempre houve o registro da religião judaica. A memória do templo vive ainda no coração daqueles que amam o Senhor dos Exércitos. Diante, então, dessa importância do templo, Deus requeria do seu povo a priorização na sua reconstrução. Deus demonstrou sua intenção através do profeta Ageu e através das ocorrências percebidas na vida agrícola. Os hebreus, então, ao ouvirem e obedecerem à voz de Deus, foram recompensados com as suas bênçãos. Que bênção é podermos ouvir a voz de Deus, porque quando o ouvimos, Ele nos abençoa. O princípio, então, que extraímos desses versos é exatamente esse. Somente quando ouvirmos a voz de Deus, temos dele as suas recompensas. Eu repito, com base em Ageu capítulo 1, versículos 12 a 15, temos esse princípio. Somente quando ouvimos a voz de Deus, temos dele as suas recompensas. E nesse texto encontramos 5 recompensas por ouvirmos a voz de Deus. Querido amigo, a primeira recompensa por ouvirmos a voz de Deus é saber que Ele tem uma mensagem para nós. Veja o versículo 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor. A voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta de Deus, as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer. Querido amigo, todos nós ouvimos vozes. Não estou me referindo a alguém desajustado que imagina conversas, nem me refiro a vozes sobrenaturais que sussurram mensagens no subconsciente. Ouvimos vozes quando damos atenção às palavras e às ideias das pessoas. O triste fato é que muitos de nós ouvimos a voz da transgressão, conforme diz o salmista no Salmo 36, 1 e 2. Essa voz da transgressão oferece o fruto proibido e promete liberdade. A voz da transgressão diz-nos que podemos pecar sem consequência. A voz da transgressão quer nos impedir de ouvirmos a voz de Deus. A quais vozes você tem dado atenção? Ao ouvirem a voz de Deus e atenderem às suas palavras, a reação do povo de Judá e a nossa reação deve ser exatamente essa. Deus está falando. Não era Ageu quem falava, era o próprio Deus que lhes dirigia a palavra. Portanto, toda a atenção deve ser dada à voz de Deus. A segunda recompensa por ouvirmos a voz de Deus é desenvolver um sentimento de temor a Ele mesmo. Versículo 12. E o povo temeu diante do Senhor. Então, aqui temos a resposta positiva dos dirigentes
e do povo. É interessante notarmos que Ageu nos situa correta e seguramente em sua cronologia. Ele menciona o mês e o dia em que foram reiniciadas as obras da reconstrução do templo. As palavras dirigidas ao povo foram palavras duras e objetivas, mas no final, Ageu ficou satisfeito com o resultado do seu ministério, com o resultado da sua proclamação. A voz de Deus se fez ouvir e de tal maneira foi ouvida que uma grande reverência, um grande temor veio sobre todos eles. Lembramos da palavra do sábio. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Provérbios 9:10. A verdade simples é exatamente essa. Não ficaremos sábios sem buscarmos a Deus, e não buscaremos a Deus sem humildade, sem respeito, sem reverência. Por isso, o temor do Senhor é o princípio, é o começo da sabedoria. O orgulho sempre corrompe o processo de aprendizagem. Então, os judeus, pela graça de Deus, deram ouvidos à voz do Senhor e foram recompensados com esse coração, com esse espírito de temor, de reverência a Deus. A terceira recompensa por ouvirmos a voz de Deus é receber a promessa da sua presença conosco. Versículo 13 eu leio para você. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. Assim que o povo deixou clara a sua intenção em executar as instruções de Ageu, em começar a obra de reconstrução do templo, logo a seguir, ele recebeu o incentivo do Senhor. Eu estou com vocês. Deus endossa e confirma as nossas decisões boas na perspectiva dele, pois nem tudo que é bom para ele, você percebe que é bom para você. E está aí quem realmente convém saber quando nos dispomos a fazer a obra do Senhor ou qualquer outra tarefa. Essa é uma verdade que gostamos de saber. Deus está conosco. O nosso desejo é que possamos contar com a ajuda divina em tudo o que nós realizarmos. Quantas pessoas não gostariam de ter a plena convicção de que não estão sozinhas em suas empreitadas, mas sim que estão com Todo-Poderoso acompanhando as suas empreitadas. Quando Deus está conosco, querido amigo, tudo vai bem. Seja no trabalho, no namoro, no casamento, nos estudos, na igreja, no círculo de amizades, enfim. Ainda que surjam problemas, quando Deus está conosco, tudo vai indo bem. Por isso, então, uma quarta recompensa por ouvirmos a voz de Deus é receber o despertamento espiritual da sua parte. Versículo 14. O Senhor então despertou o espírito de Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto do povo, de todo o povo. Eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, o seu Deus. A palavra de Deus estimulou o ânimo de todos, dos líderes e do povo. E como uma poderosa explosão do Espírito Santo, o povo se levantou da sua prostração, do seu desânimo, para reiniciar as obras de reconstrução. Elas já estavam paradas há aproximadamente 16 anos. Querido amigo, temos sempre que nos lembrar que quando Deus fala, Ele mesmo transmite vida a quem lhe dá ouvidos. Deus concede forças a quem o escuta. E essa foi a experiência do rei Asa, como relata o cronista. Veio o Espírito de Deus sobre Azarias. Esse saiu ao encontro de Asa e lhe disse: Ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim. O Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, ele se deixará achar. Porém, se o deixardes, vos deixará. Sede fortes e não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra terá recompensa. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta, filho de Obed, cobrou ânimo. Eu li para você
2 Crônicas, capítulo 15, versículos 1 e 2 e versículos 7 e 8. Sim, querido amigo, essa é a grande verdade. Quando damos ouvidos à voz de Deus, nós somos fortalecidos. A chave do despertamento espiritual é dar ouvidos à voz de Deus. A quinta recompensa por ouvirmos a voz de Deus, então, é trabalhar para Ele no tempo por Ele determinado. Eu leio para você a frase final desse parágrafo, versículo 15. E isso aconteceu ao 24º dia do mês. Desde a data da primeira palavra de Ageu, conforme o versículo 1, até se colocarem a trabalhar, dando início à reconstrução, passaram-se aproximadamente 3 semanas. Alguns comentaristas destacam que houve uma demora, então, de 24 dias para que as obras fossem reiniciadas. Certamente porque havia necessidade de se organizar, de se planejar as equipes de trabalho. Certamente porque deveriam trazer o material necessário para a restauração. Enfim, os preparativos que tinham que ser feitos foram feitos e tudo começou. Ouviram a voz de Deus e a obedeceram. Diante da mensagem de Deus, Zorobabel e Josué, juntamente com o povo, atenderam a voz de Deus e se puseram a construir, ou se puseram a reconstruir o templo. Tinha ficado alguns fundamentos, tinha ficado algumas coisas, e eles tinham que reconstruir aquele templo. E como vimos ao tomarem essa decisão, Deus os confortou dizendo, eu sou convosco. Eu sou convosco. Então, querido amigo, o povo atendeu a voz do Senhor e depois desses dias de preparativos, a reconstrução do templo teve início. Vale a pena observar que o povo e os líderes foram animados, foram encorajados e foram fortalecidos através da palavra do Senhor. Quando lemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo, quanto ao mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, entendemos que o apóstolo estava recomendando que todo cristão tome força, isto é, se fortaleça na palavra de Deus, pois ela é o poder de Deus para a salvação e para fortalecer. Através da profecia entregue por Ageu, o povo de Judá foi edificado, exortado e consolado. Quando nos colocamos à disposição do Senhor, quando buscamos nele a capacitação para realizar a sua obra, podemos ter a convicção do que Paulo deixou registrado aos irmãos de Corinto. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor, o nosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15, 58. Agora quero chegar àquele momento em que nós concluímos a nossa reflexão e vamos tentar aplicar algumas verdades para as nossas vidas. Temos então que nos perguntar a nós mesmos, até quando seremos egoístas e negligenciaremos a obra do nosso Senhor? Será que nós vamos continuar agindo como se nada estivesse acontecendo? Jogaremos a nossa responsabilidade para os outros ou fugiremos da responsabilidade que o Senhor nos deu? Afinal, o que é mais cômodo? Transferir a responsabilidade ou tentar fugir dela? Ao invés de transferirmos nossa tarefa, ao invés de fugirmos dela, o que devemos sim é fazer, é trabalhar, é nos envolver nas obras do Senhor, para que possamos ver as coisas serem transformadas. Faça isso, trabalhe para o Senhor. O trabalho feito com a intenção de agradar a Deus também lhe rende glória. E é isso que se vê nesse texto. Fomos criados para glorificar o nome do Senhor com tudo o que fizermos, inclusive com o nosso chamado. Será que você tem glorificado a Deus cumprindo o seu chamado? Ou será que você tem se esquecido de que tem um chamado? Todos nós temos um chamado para realizar algo para Deus. A diferença é que uns fazem de contas que se esqueceram dele, enquanto outros se colocam à disposição e trabalham arduamente. Certamente o resultado que cada um obterá será diferente.
Querido amigo, o simples fato de realizarmos a obra de Deus já faz de nós pessoas abençoadas pelo privilégio de participarmos no plano divino para a implantação do seu reino entre nós. E muito maiores bênçãos podemos receber quando nos colocamos à disposição para realizar aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Sem negligência, trabalhemos para o Senhor. Mas mesmo que você estiver trabalhando para o Senhor e estiver gastando os seus dons e ainda assim enfrentar dificuldades, não desista. Confie no Senhor e siga trabalhando. É nessa hora que estaremos glorificando ao Senhor de modo completo. Que o Senhor te abençoe e que você seja um grande trabalhador para o Senhor, com o propósito sempre de glorificá-lo. Um grande abraço e até o próximo programa. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail atravésdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.